É diácono ou já é presbítero? Diácono. Diácono, já posso profetizar que é presbítero. Pode. Logo, presbítero, William, que está aqui hoje para contar o testemunho dele. Amém. Eu estou sabendo que a última vez que você contou esse testemunho deu umas 3 horas. Mais ou menos. Então ele vai ser dividido em 2 partes aí. Hoje a gente vai contar a primeira parte e aí a semana que vem ele vai terminar contando a próxima parte. Mas, para você que está assistindo a gente aí, essa terça-feira à noite, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Fica com a gente até o final, porque esse testemunho dele é muito edificante e uma grande lição de vida também, né? Porque o William passou por cada coisa que o pouquinho que eu fiquei sabendo da história dele é bem dá para arrepiar, né, William? É só Jesus? Só Deus Jesus. na causa, só Ele Tá? mesmo. Antes de começar, antes de eu passar um pouco aqui para o William falar, eu quero, né, primeiramente, já agradecer e também dizer para você que essa live, ela também é sua, né? Essa videira live, ela também é sua. Então, compartilhe essa mensagem, posta lá para as pessoas, assiste, curte, participa dela, porque isso é muito importante, ajuda também no nosso canal e ajuda a gente também a levar essa mensagem para as pessoas que precisam, tá bom? Muito obrigada pela sua participação. Vamos lá, vamos começar, William? Vamos lá. A palavra é toda sua. Eu quero que você, né, a primeira pergunta, né, que eu te mandei lá o script. William, como foi a sua infância? Vamos lá. Bom, a paz do Senhor a todos. Feliz de estar aqui, poder contar meu testemunho. É uma história assim que, como disse, só Deus mesmo na causa, né? Bom, eu nasci numa família, a gente fala humilde, né? Pobre, né? Como sempre acontece, né? Com muita gente. E minha família tinha problemas com bebida, né? Pai, tio, família típica daquela época, né? Eu tenho hoje 48 anos. Acho que muita gente que está me ouvindo, que tiver essa idade, um pouquinho mais, vai se identificar, porque naquela época você tinha as mães não trabalhavam, só os maridos trabalhavam, né? A mãe ficava ali cuidando dos filhos. Então eu tive uma infância muito feliz, independente de tudo. Eu até falo para meus filhos hoje, a gente brincava de tudo, né? Era uma infância muito feliz. Só que a gente tinha essas limitações que no seio da família, que muitas vezes empurrava com a barriga, né? E eu estava no meu tempo de criança, então eu estava curtindo, né? Mas quando eu cheguei aos meus 10 anos de idade, meu pai foi embora de casa. Então você imagina, uma família tradicional e típica aí, com a mulher não trabalhava, a minha mãe teve que se desdobrar, né? E a gente, em época de escola, então toda aquela história que acontece com muita gente, a gente acabou largando a escola muito cedo, teve que trabalhar muito cedo, não era mole, né? Você queria uma calça, queria um tênis, e isso era muito difícil obter, até pela situação que a gente estava vivendo. Meu pai se lançou para a bebida, né? Já não estava mais se cuidando, né? E ele morava próximo, eu sempre morei aqui no Hermelino, né? Mas ele não vinha ver a gente, às vezes encontrava ele na rua, bêbado, caído. Você encontrava ele na rua? Encontrava ele na rua. E então, assim, a gente não teve esse apoio, né, financeiro, o pai presente ali. Eu sempre tive uma cabeça assim eu respeitava ele acima de todas essas coisas, mas sentia essa falta, né? O pai presente na escola, em casa, né? Aquela proximidade, né? E, então, assim, foi muito difícil. A gente chegou a ter que pedir pão, às vezes não tinha o que comer, tinha que, né, os avós, todo mundo dando uma força ali. E minha mãe se desdobrando, trabalhando em 2 trabalhos. Ela teve que aprender uma profissão, isso, né? ela teve que correr atrás, né? E os filhos tinham que ficar em casa, nós pequenos, né? Nós somos em 4 irmãos, né? Tem a minha irmã, e tem o Hugo, mais um irmão, e tem o meu irmão mais velho, né, que é o Wilson. Então, a gente só tem 10 meses de diferença, pra você ter uma ideia. Eu e meu irmão mais velho temos 10 meses de diferença, quase gêmeos, né? Quase gêmeos. Então, foi muito sofrido, né? Foi muito difícil essa ausência, né? Mas a gente morava num quintal onde a família morava ali, né? Tinha meus tios, né? E aí a gente via eles a figura de pai, do meu avô, né? Eu tenho um tio que já é falecido, já dorme no Senhor, né? Chamava ele de carinhosa. O nome dele é Genebaldo.
De quem? Genebaldo. Genebaldo. Os que vêm do norte, né? São os nomes não vou interessantes. rir, que o meu nome também não é fácil, não. Aí a gente chamava ele carinhosamente de Du. Ele era paralítico, né? Nasceu já com esse tipo de problema, mas uma pessoa que sempre lutou, nunca reclamou da vida, né? E ele foi meu pai, assim, que me acompanhou. Eu me tornei músico por causa dele, porque ele era professor de música, tinha um método próprio dele de ensinar, né? E ele tocava acordeon, tocava violão, todo instrumento dava na mão dele, ele conseguia desenvolver. E eu vivi nesse meio, né? Fui crescendo com essa ideia. Então, a minha infância foi um tanto difícil, financeiramente falando, porque, sabe que eu falo isso? Porque hoje em dia é muito diferente, né? Hoje as crianças praticamente têm o que quer. Uma criança tem um iPhone, né? Nossa, Uma criança tem um Nike, né? Para vestir. Na minha época eu falava, minha criança tinha piolho. Hoje nem piolho tem mais, tem iPhone. E quando tem piolho, é o piolho da Apple, né? É um piolho de marca, né? Não é qualquer um, né? Então, era muito diferente de hoje. Mas a gente tinha uma compensação, e eu quero frisar isso, que nós tínhamos as nossas diversões que a gente mesmo inventava. Então isso fazia com que a gente passasse pela dificuldade. Vou dar um exemplo assim simples. Você saía para a rua para jogar bola, tinha pé de manga, pé de goiaba. Verdade. Às vezes você não tinha o que comer em casa. Você comia isso na rua. É verdade. Isso é uma realidade, né? E a gente ficava nessas nossas brincadeiras, só que quando chegava em casa você tinha aquele peso, aquela ausência, aquele problema todo. Então assim, minha infância eu posso dizer que foi tranquila, mas de muita responsabilidade. Ter que trabalhar cedo, me virar cedo, e não foi fácil. Tá. Então, assim, como na infância, então você já teve o primeiro impacto da sua vida, que foi seu pai ir embora com 10 anos, apesar de ser uma criança que brincava muito, ser bastante criativo. E aí, o que aconteceu? Como que foi o William, o adolescente? Como foi a sua entrada na adolescência? Com a ausência do pai, mãe trabalhando? Então, aí eu fui avançando em idade, né? E a música sempre foi muito presente na minha família. Quase todo final de semana tudo era motivo de ter alguma coisa acontecendo, né? Então eu fiquei muito próximo. Era muito próximo desse meu tio. E eu fui crescendo, tentando me espelhar nele, nas coisas que ele fazia, o que ele me aconselhava, do jeito que ele vivia, sendo uma pessoa com limites, né? Paralítico, mas uma pessoa que nunca reclamou da vida. Isso me ajudou muito. E eu ficava muito próximo dele, e essa questão da musicalidade foi me tomando, né? Então eu com 15 anos de idade eu já tocava na noite. Como assim? Tocava na noite? 15 anos de idade eu já estava tocando na noite. Eu lembro até hoje, a gente tocava no Barracão de Zinco, lá em Moema, né? Aquelas Moema Samba, que a gente tinha um grupo musical, música brasileira, mas mais levado para o samba. E eu aprendi porque a gente era criança ali, às vezes pegava os baldes e ficava brincando com os baldes. Aí eu falei, poxa, precisa de alguém que toca algum instrumento de corda. Aí eu comecei a querer tocar violão. E eu lembro que a primeira vez que eu peguei um violão na mão, eu saí solando Parabéns para Você sem saber nem direito que eu reconheci os sons de tanto ouvir. E aí foi que perceberam que eu tinha um dom, né, relacionado à música. Mas eu tinha tido aquilo com muita brincadeira, né, não era nada sério. Mas a música foi tomando conta, a ponto que a 15 anos de idade eu já estava tocando na noite. E naquela época, hoje é muito diferente, né? Um Di menor não podia estar nas madrugadas por aí, né? Antigamente, madrugada era tomado. Então você tinha que ter um documento usado de menor, toda aquela coisa. Então eu tocava e eu ficava lá para trás, eu não poderia descer. Isso foi o combinado. Eu tocava no palco e ficava no camarim nos intervalos, não descia. Eu não podia ficar misturado, porque era um Di menor. Então assim, eu fui crescendo, isso foi aos poucos, assim, eu comecei a trabalhar muito cedo, mas foi virando profissão. Coisas que eu não estava imaginando. Aquilo para mim é quando... Eu lembro que tinha um professor de música clássica, o Zé, ele já é falecido, e ele quis me ensinar música clássica. Eu falei, não quero saber de essas bolinhas, partitura, eu toco só para brincar, né? E ele falava, nossa, você tem talento, você tem que estudar. Eu falei, não quero estudar não, eu quero só brincar aqui. E assim eu fui vivendo nesse meio. Eu sempre faço comparação com hoje. O cara quer estudar música, ele vai no YouTube. Tá certo que ele vai ter muita informação, vai ter dificuldade de organizar. Sim. Mas você tem muito material. Naquela época não tinha. Você não tinha nem... Para comprar um livro relacionado a isso era muito difícil. Nossa, gente, eu lembro que quando eu comecei a aprender música, era
é que chama de bona, né? Vamos bater bona. A gente tinha que dividir com 3, 4 alunos ali, porque era muito difícil você achar alguém que tinha um bona para poder você não estudar. tinha cifra fácil como tem hoje, né? Vixe. Então as coisas eram muito complicadas. E quem sabia tocar algum instrumento não queria revelar segredos, né? É. Eu lembro que quando eu vi os mais velhos tocando e eu encostava para ver, eles escondiam a mão do instrumento, virava para que você não via. Tinha assim, essa coisa de, eu não sei se era para perceber as fraquezas, ele vai aprender, vai perceber, mas essa era muito duro. E meu tio, ele tinha uma, como é que eu vou falar, um método de estudo que não envolvia acordes complicados, assim. Ele trabalhava muito básico. Eu não sabia quando eu aprendi alguma coisa com ele, mas aquilo era muito básico, porque eu via as outras pessoas tocando, eu escutava outros sons e eu falava, poxa, mas meu tio, ele faz essa música, mas não faz desse jeito, tem alguma coisa. E aí eu fui descobrir que existia todo um nível, né, de intermediário, musical, e que você poderia tocar aquelas músicas com mais harmonia, né, com mais sentimento, né. E aí eu comecei a aprender isso na rua, foi quando eu comecei a tocar na noite. A gente era muito ruim o grupo, né? Com todo o começo, né? Era muito ruim, né? Nossas ideias lá era só zoar mesmo. Mas isso foi tomando corpo, isso foi tomando proporções profissionais e que a gente, com o tempo, foi melhorando, sem ninguém nem estudar música. Ninguém estudava música lá, tinha escola, não tinha nada, professor, não tinha nada disso. Então isso foi tomando conta da minha vida. E um detalhe que, assim, a madrugada, a noite, dormir tarde, essas coisas, sempre foi uma coisa muito da minha família, assim, né? A gente dormia muito tarde, a gente, nos dias que estava em casa, acordava muito tarde, que já era de praxe, ali já era o costume. Então, alguém está me ouvindo pode até estranhar, nossa, mas você tinha 15 anos e tocava na noite. Minha mãe sempre foi muito tranquila em relação a isso. É que era outra época, né? Até porque, como eu falei, como meu pai ele foi embora, eu tinha 10 anos, né, e meu irmão tinha quase 11, porque a gente tem 10 meses de diferença, então a gente aprendeu muito cedo a se virar. E minha mãe sempre foi uma pessoa, minha mãe nunca foi encanada, assim, de, meu filho tá, eu não vou dormir. Ela tinha aquela questão de esperar o filho chegar, né? Eu até dou risada, porque é aquela música do Trem das 11, né? Não pode. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar, né? Eu costumo brincar com essa música, até digo que o cara é muito crente, né? Já percebeu essa música? Que a mulher chama ele para dormir em casa e falou, não posso, eu tenho que ir para casa. Minha mãe tá me esperando. Ó, eu honro o pai e a mãe, ele é bíblico, né? Embora a banda que toca é o Demônios da Garoa, né? Mas tem algo bíblico aí, né? Que heresia! Ele disse, eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outra coisa. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Eu sou filho único, tenho a minha casa para morar. É crente, tá mais crente que muita gente aí. É verdade. Então, hoje os crentes querem nem saber de chegar então em isso casa. sempre fez parte da minha vida. E aí começou isso a evoluir. E aí virou profissão. Eu com 17 anos já estava totalmente envolvido, né? Já tinha uma banda mais organizada, mas estava todo mundo no mesmo patamar, o mesmo estilo de vida, e a gente queria um negócio sério, e a gente começou a aventurar. Naquela época era muito difícil se apresentar nas casas noturnas, era uma coisa um pouco complicado, né? Tinha toda uma questão para chegar, muita gente ia por conhecimento, né? Conhecia o fulano e conhece fulano e enfiava a pessoa lá. Só que nessa época você tinha que provar que era bom música, a banda era boa, você não chegava lá e eles tocavam trombeta, não. Você tocava para o dono, muitas vezes, para depois se apresentar em público, para ver se aquilo ia acontecer. E a gente, assim, como a gente começou a se organizar, e a gente sempre foi assim de bom gosto musical, a gente conseguiu espaço, a gente começou a entrar. Aí, conforme essa responsabilidade ia aumentando, a gente ia se profissionalizando, se preocupando mais, de ensaiar mais e tudo. E aí é o ponto, Catherine, que virou profissão. E aquilo era a minha vida, né, se tornou a minha profissão. Eu abandonei meu trabalho na época. Você trabalhava com o quê? Eu trabalhava, na época eu era moleque, né, trabalhava em confecção. Né, eu trabalhava em estoque e tal, e eu não me formei em nada. E aí, no entanto, a música era a minha formação, porque aí eu coloquei na cabeça e falei, é isso que eu quero para a minha vida. É minha profissão, eu vou ganhar dinheiro com isso aqui. Então eu abandonei tudo. Abandonei escola, abandonei tudo e fui correr atrás do meu sonho. E minha cabeça só pensava música, respirava música, a banda, e a coisa foi
tomando grandes proporções, começamos a entrar no meio das pessoas mais conhecidas na época, né, desse estilo musical. A gente foi apadrinhado por uma cantora, Helena de Lima, que amigona, assim, né? A gente, poxa, ela resolveu em 1992 bancar o nosso CD. Nós gravamos no estúdio do Bonadio, que era empresário dos Mamonas Assassinas, que na época eles estavam. A gente conhecia eles de campanha política que a gente tocava em comício, showmício, né, que fala. Eles, era uma banda de rock, era outro estilo. E o Bonadio foi na época, pegaram eles para. Eu cheguei a ouvir a fita cassete dos Mamonas antes de lançar. Sério? Moçada, eu falei, nossa, essas músicas aí até engraçado, né? Tudo, mas será que vai fazer sucesso? E como a gente estava nesse estúdio, a gente viu a história deles começando, né? Então nós gravamos nosso CD lá, e aí começou. Na época, eu já estava, com 18 anos eu já era pai. Opa! Com 18 anos. Porque tudo na minha vida foi muito prematuro, né? Nossa, mas foi tipo assim, pá. Eu namorava e aí aconteceu, ela engravidou, aí a gente foi morar junto, né? E minha filha hoje tem 28 anos, né? A Maiara. Nossa. E aí depois veio a segunda, né? Que hoje tem 23 anos, né? Uma pertinho da outra ali. E só que assim, eu era um cara da noite, né? Eu era um cara jogado na noite, nas madrugadas. Essa vida que muita gente já tem ideia como é que é. Ficava muito pouco em casa e essa coisa começou a criar proporções assim de tocar quase todo dia, né? Porque vida de músico não é fácil. Não é fácil, porque você trabalhar muito para poder ganhar e se você não faz, você não ganha. A gente não tinha registro nem nada. A gente tinha as questões das obras que a gente fazia em direitos autorais que era muito pouco ainda, né? A gente não vivia, a gente vivia basicamente do show. Então, para acontecer um show, você tem que ensaiar, né? Sim. Então, a gente tocava em lugar que era... Hoje, eu dou até risada na igreja, que eu falo, às vezes a gente se cansa, né? A banda se cansa, nossa, 3 músicas na igreja, eu tô cansado, nós tocávamos 1h30, 2 horas, às vezes a noite inteira. Verdade. Às vezes fazer uma sessão, fecha uma sessão, faz outra. Descansava 15 minutos, voltava. Exatamente. Nós ficamos um tempo tocando das 11 às 5 da manhã em lugar de baile. Você tocava das 11 à meia-noite, parava 20 minutos, voltava e assim até 5 da manhã. Então imagina, você tinha que ter repertório, fôlego, o negócio era feio. O negócio era muito feio, muito cansaço, e tinha ainda pessoas que trabalhavam no outro dia, então ele tocava à noite, já saía de lá e ia para o trabalho, porque ainda estava naquela insegurança se aquilo ia rolar. Eu já estava, foi muito rápido, eu fiquei muito entregue, assim, só a fazer isso, né? E aí eu produzia o grupo, eu trazia as ideias do show, fazia todos os arranjos e tal, começou a ficar, naturalmente foi ficando na minha mão. Então, assim, era uma vida muito louca. E o que acontece é que eu fiquei tão ligado nisso que eu fui esquecendo do resto, né? Família. Fui esquecendo do resto. E filho, mulher, e foi ficando para trás. E aí você começa a viver as aventuras aí nas noites afora. Né? E eu não sei se eu falo agora onde isso me levou, que acho que tem a pergunta aí. Eu quero saber, né? Como é que você se envolveu? Aí, assim, você falou que com 15 anos você começou a tocar na noite, você não podia ir para descer para o lugar, mas é uma pergunta que eu fiquei na cabeça. Alguém levava alguma coisa para você lá dentro, tipo bebida, droga, essas coisas? Sempre tem, né? O pessoal te levava Sempre onde tem. você estava? Eu lembro Como foi que você se envolveu com as drogas? Então, eu lembro que uma vez eu estava no Barracão de Zinco. Porque lá no Ibirapuera era assim, tinha o Moema Samba, Barracão de Zinco, tinha uma casa noturna que chamava Cabeça para Baixo, que lá tudo era de cabeça para baixo, porta, janela, era um barato lá. E eram casas, eu nem sei se existe mais hoje, mas acredito que não, se tiver deve ser outro nome. Então eram casas muito tradicionais do meio, assim. Quem tocasse ali era uma grande vitrine, que vinha pessoas do Japão, tinha pessoas que vinham aqui pro Brasil, ia para essas casas noturnas. O Moema é uma região pessoal mais nobre, né? Então assim, era era gostoso, assim, você pensar, baile, os casais iam para dançar, né, dançar samba rock, dançar gafieira, era um negócio bem, bem interessante. Olha, eu sou crente, mas uma coisa que eu queria aprender a dançar é gafieira. Eu tenho um primo que ele dança tão bem, eu falo, gente, mas como que consegue fazer assim com o pé? Faz uns negócios assim. É um balé maravilhoso. É um balé. Eu acho aquilo interessante. Então, o que aconteceu? Eu lembro um dia que eu estava sentado no camarim, que eu não podia descer, detalhe, né? E tinha uma banda lá que eu admirava muito, eles já eram antigos, inclusive eles eram banda de gafieira, samba rock. E
eu tô vendo que todo mundo está muito bem, né? Tá todo mundo muito esperto, não demonstrava aquele cansaço. Eu, na segunda parte já da apresentação, né, que se tocava 1 hora, depois parava mais 1 hora, eu já estava bem cansado, assim, nossa, preocupado, nossa, e o repertório e tal, porque imagina, se tocar 1 hora, quantas músicas você tem que tocar? É muita Se você música. colocar 5 minutos por música, aí a gente fazia aquela malandragem, toca uma música de 5 minutos, faz uma parte de improviso, instrumental, entendeu? Para descansar o Apresenta a vocalista, banda. entendeu? Dar aquela e tentar segurando, né? Só que você está num ambiente onde as pessoas querem dançar, aquilo não pode parar. Não. Né? O lance, você estava ali porque as pessoas viram que você é uma pessoa que ia segurar a bronca. E aí imagina, você tem que sorrir, você tem que ficar alerta, você tem que... Aí um dia eu perguntei para um dos integrantes lá que como eles conseguiam, com aquela energia toda, eles dançavam, eles curtiam, eu falei, eu fico muito cansado. Aí ele falou, ele até falou, vou falar uma coisa para você, só que assim, eu não estou te oferecendo, não estou te dando, é melhor até você não entrar nessa, mas 1 hora vão te apresentar isso aqui. Aí ele me apresentou um pó branco. Eita! Mas Ele logo, usava. mas começou assim, te apresentou logo o pó branco de cara. Ele apresentou cocaína. Eu falei, mas como é que é isso aí? Ele falou, não, você cheira, tomar cuidado com a quantidade e você vai ficar ligado. Você, às vezes vai ter dificuldade até para dormir quando sair daqui. Aí eu falei, você tá brincando que um negócio desse deixa... E assim, eu tô falando de uma época, né? Uhum. Eu lá com meus 16 para 18 anos, que essa coisa, quando eu falava de droga, era um negócio muito horrível. Né? A minha mãe, meus tios falavam, fica longe desse negócio, que esse negócio... Só que eu comecei a perceber, e é uma coisa que eu já conversei muito com meus filhos sobre isso, quando te é apresentado lá, não tem essa cara. Não. Porque assim, um conselho que eu dou para os pais, nunca diga que isso aqui é ruim. Porque se as pessoas estão usando, que tem alguma coisa de boa. Exatamente. Agora você precisa pontuar as coisas. Porque quando você diz assim que uma coisa é ruim e não faça, vem a curiosidade, isso é até bíblico, né? Não toca aqui, o Adão foi lá e fez o que fez. Então você desperta uma curiosidade, a pessoa quer provar realmente ser aquilo. Quando eu aconselhei meu filho sobre isso, que ele perguntou, eu falei, não, a coisa mais maravilhosa do mundo é droga, que tira dos problemas, te tira do ambiente que você está triste, daquela frustração que o pai te abandonou, você fica outra pessoa, você fica alegre, quem não quer ficar assim? Só que tem as consequências. O vício que pode vir, o seu problema com saúde, e você perder tudo, família, emprego, como a gente vê pessoas viciadas hoje. É verdade. Só que naquela época, essa coisa assim, você não via alguém usando isso. Hoje, me desculpa, você sai na rua, o cara tá cheirando na frente esquina, da minha casa tá mesmo, usando os caras pedra, usam umas drogas ruins pra caramba, entendeu? porque fede. Você vê hoje como se fosse uma coisa normal. Mas naquela época era um bicho de 7 cabeças. Só que o jeito que ele me apresentou, e aqui eu já quero pontuar isso aqui, ninguém entra na droga para ficar loucão. O pessoal entra mais Ninguém- é uma ajuda. É uma ajuda de alguém que precisa de um remédio. É um suplemento. Dificilmente alguém fala assim, eu vou usar droga, eu quero ficar loucão, quero roubar, quero acabar com a minha vida. Ninguém faz isso. A pessoa vai por curtição, vai ficar legal, vai curtir a noite melhor, e tal, você vai ter mais energia. E no meu caso, foi como se um remédio que me desse energia. E quando eu fiz o uso a primeira vez, eu falei, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui acaba com cansaço. Isso aqui deixa você alerta o tempo todo. Que é o que o pessoal geralmente usa, pessoas que estão trabalhando o tempo todo. Por exemplo, a gente vê muito caso de pessoas que dirigem muito, caminhoneiro, pessoas que trabalham com valores, com dinheiro, em mercado de valores. O pessoal usa muito, porque eles precisam estar alerta o tempo todo. Entendeu? Você está falando de trabalhar na noite e tudo. Quando eu estava estudando teatro, a gente faz parte do mundo artístico, a gente sabe que dentro do mundo artístico o pessoal vai te apresentar. Seja a cocaína para te deixar alerta ou seja a maconha para você relaxar. O que mais me apresentaram, né, no caso do teatro, foi maconha. E graças a Deus eu nunca tive a curiosidade, nunca precisei experimentar. Mas a gente acabava, no caso, fumando por tabela, porque o pessoal fumava demais. Tá e assim, você chegava em casa morrendo de fome. Gente, eu tô muito louca de maconha, porque eu fumei por tabela. Todo mundo fumava do meu lado, então assim, você ficava doidona. Então, assim, é complicado, porque você vê as pessoas, e são pessoas que, na verdade, você pensa assim, aquela pessoa que está com a vida ruim, Não, pessoas que têm dinheiro. Não. Pessoas que são de famílias ricas, porque no meio artístico você tem muita gente que está começando, que é humilde, mas tem muita gente que também que é de família, que tem muito dinheiro e são os caras que mais compram. Entendeu? Então, você vê, eu nunca tive problema
assim, não, vou dizer assim, eu nunca viciei, porque eu sempre fui medroso com essas coisas. Eu sempre tive medo de bebida por causa do meu pai. Eu vi o estado. Meu pai, para você ter uma ideia, ele já faleceu há mais de 20 anos. Ele foi encontrado morto na noite do Ano Novo. Ele bebeu tanto que ele sufocou com o próprio vômito. Nossa. Quando encontramos ele, ele estava deitado na cama, com a cabeça para fora da cama. O sangue dele estava todo na cabeça. Sabe? Foi horrível. Horrível. Então, eu tinha muito esses lances na minha cabeça. Eu falei, eu não quero isso para a minha vida. Mas, como eu falei, a minha motivação de estar envolvido naquilo, porque melhorava a minha produção no trabalho. Entende isso? Então, eu fazia uso disso quando eu ia trabalhar. Eu não fazia uso em casa, eu não às vezes alguém vem falando assim, fala, o cara está liberando. Não, não está liberado drogas, pelo amor de Deus. Ele está contando o testemunho dele, como foi a experiência dele, pelo amor de Deus. Então, o que acontece? E conheci outras pessoas, no grupo que eu tocava, tinha só mais um. O resto era tudo light, nem bebida, eles não tinham nem um álcool, eles tinham um problema. E aí juntou mais um, né, que também tinha a mesma pegada que eu, e eu tinha muita responsabilidade na banda, que a ponto, às vezes, de madrugada, eu estava escrevendo um arranjo, pensando na apresentação, que eu que preparava os ensaios. Então, assim, era uma carga muito grande. E aquilo estava me ajudando. Só que aí chegou um momento que eu comecei já a não fazer uso somente quando eu ia tocar. Eu já comecei a querer quando acontecia qualquer problema, uma frustração, uma briga em casa, alguma coisa que não estou legal, aí eu já comecei a querer fazer uso. E volto a pontuar, não era tão fácil naquela época você comprar, tem essa também. Você achar assim, fácil. Aliás, acho que eu nunca comprei, eu sempre ganhei. Sortudo de você. Porque assim, o traficante fala assim, esse cara ganhava, como porque assim? Eu tocava na noite. Isso facilita. Então é mais fácil, eu gosto da banda de vocês verdade, e tal. é Aqui um presentinho para você. Você não precisa comprar, é só me procurar. Isso é verdade, no meio artístico então, tem assim, muito tinha disso. toda essa facilidade para mim. Eu não precisava ir até o local, me expor, ir lá no local comprar. Então, para mim, estava tranquilo. Só que aí eu comecei a perceber que aquilo estava tomando conta de mim. Eu lembro uma vez, aí isso já tinha passado um tempo, que às vezes eu ficava uma época sempre, depois eu dava uma parada e voltava e tal, ficava aquela coisa. Eu usei tanto, aquele dia eu estava frustrado, as coisas, sabe, frustração em todo mundo passa frustração, né? E eu não consegui sentir meu braço esquerdo. Nossa. E eu não estava conseguindo tocar. Uma coisa que eu usava para me ajudar, agora estava começando a me atrapalhar. Inclusive, na época, até o pessoal da banda falou, William, a gente está preocupado com você, porque você está... Assim, você não é esse tipo de pessoa, assim... porque assim, a gente tinha uma vida lá, e não era essa vida de loucura, a gente ia para trabalhar mesmo, o negócio era sério. Não era zoeira, o negócio era sério, nosso ganha-pão. Então, assim, a gente fazia aquilo com muito profissionalismo. E eles começaram a se preocupar, porque ele falou, você parece estar saindo fora da... Estava até tranquilinho, a gente sabe que você faz uso e tal, mas eu vi que está passando, você não está conseguindo nem desenvolver o que é para você fazer. Aí foi quando eu parei. Mas você parou, tipo, você conseguiu parar sozinho Parei. ou você precisou de ajuda? Não, parei. Porque como eu não tinha... Por isso que eu falei, o medo, né? O medo... porque ainda mais naquela época, quando você fala assim, o cara é um drogado, não que hoje não seja, mas naquela época era muito pior. Hoje você fala, o cara fuma maconha, ou cheira, todo mundo nem anda com ele, ninguém esquenta a cabeça. Às vezes chega até a ser um negócio assim, legal, o cara é Tem legal. a vida dele, né? Agora, naquela época, imagina, isso era... Minha mãe foi saber disso porque eu contei para ela 10 anos atrás, A sua mãe não 20 sabia? anos atrás. Não, ela tinha desconto, mas eu nunca cheguei em casa assim, desnorteado. A sua namorada, esposa, não sei, ela sabia? Não, se fingia que... Aí depois falou que sabia, né? Mas todo mundo ficava quieto, né? E ela sabia de muitas outras coisas, né? Traição e tudo mais, né? Você traía muito ela? O cara que vive uma vida... Eu estou falando de mim, isso aqui particular meu. Porque às vezes a gente fala, então todo músico é assim, não sei. Estou falando de mim e do que eu vivi. Você vive num mundo de fantasia. As coisas lá são facilitadas. Você não precisa nem ser um cara bonitão, você está em cima de um palco. Você está sendo visto. Tudo é muito fácil para você.
Estava até conversando com o pastor Macedo hoje, eu falo, o que eu fazia no mundo lá, de tentar envolver as pessoas com o que eu fazia, de ganhar as pessoas, hoje eu faço isso na igreja. Eu uso o mesmo método, mas um método hoje santificado, né? Para ganhar amizade, para conhecer pessoas, para perceber pessoas, usar, sabe, você está aqui tocando, está pregando, e de repente você mirar numa pessoa, o jeito dela que ela está triste, você descer e ir lá, porque às vezes para aquela pessoa você é o exemplo, ele quer, ou quero ser crente igual esse cara, o cara trabalha na igreja, tem muito disso, né? Sim. Eu já, quando eu comecei, eu via pastores pregando, os obreiros, eu olhava e falava, poxa, eu quero ser igual a esses caras, né? E quando vinham me dar um abraço, aquilo era, poxa, o cara me viu, né? Sim. Então, assim, lá a gente fazia esse tipo de coisa, só que usava para o mal. Então, ela resolveu ficar em casa, ela nem ia, eu ia eu posso falar isso porque a gente já não está mais junto e ela até hoje é minha amiga, a gente tem nossos filhos e essa já foi tudo resolvido. Depois mais para frente a gente vai falar da conversão, aí você vai saber. Então, isso já foi tudo resolvido hoje. Mas o que ela decidiu? Cuidar das crianças e deixar eu viver a vida. E um dia, quem sabe, eu retornar, né? Parar com o que eu estava fazendo. Então ela nem ia nos shows. Ela nem ia comigo. Para não ver. Ela mesmo falava, eu não vou para não ver o que eu não quero. O que eu já sei. Então fica em casa e você... O importante é trazer o sustento e cuidar das crianças. E aí eu vivi minha vida de loucura. E o meu maior problema não foi nem droga, nem bebida. Foi o quê? Foi relacionamentos. Você se envolveu com Vários muita relacionamentos, gente? com várias pessoas. Nossa, e aí? Como que era para Essa, você? cada dia... É que a gente fala sempre, nossa, o garanhão. Mas era a realidade de lá, né? A gente vivia uma vida muito solta, né? Eu estava muito solto. Então, me envolvi em relacionamentos avião, né? Só naquele momento. Alguns duravam um pouco, mas já queria outra coisa nova. Então, assim, aquilo que eu vi no meu pai, que eu não gostava, que era, às vezes, o desprezo, que ele desprezava a minha mãe, e aí a questão da bebida, ele também tinha outras mulheres. O que eu mais criticava, eu comecei a ser igual nessa parte. Isso me incomodava muito, porque é uma coisa que eu sempre fui contra. Eu dizia, quando eu era moleque, eu não quero essa vida para mim. Quando eu tiver um relacionamento, vai ser um negócio sério. Agora eu já estava na mesma as mesmas coisas. caminhada. É incrível isso. Às vezes a gente critica uma coisa e a gente acaba caindo. E diz que quanto mais você se relaciona com pessoas, mais parece que é um vício, né? Que você procura outras Pior do que a pessoas. droga. Procurando. Ou igual, posso dizer. O meu vício esse foi o que mais me afundou. Nossa. Porque esses relacionamentos relâmpago e vazio, que no meio de todo mundo você é o cara, você é demais, não sei o quê. Só que quando você coloca a cabeça no travesseiro, eu pensava assim, estou me relacionando com pessoas que eu nem conheço direito. Entende isso? Que nunca mais você vai ver na sua vida. E assim, eu não tenho conhecimento e partilhar um tempo de intimidade. Você está entendendo, né? O que eu estou querendo dizer. Aquilo eu sempre olhava aquilo, isso aqui como é que fala? Isso aqui é santo, né? Na minha cabeça de profano eu pensava, eu tinha que partilhar isso com uma pessoa só, né? Mas você está lá no meio e a sua vida vai correndo. Mas você nessa época você não era crente ainda, você tinha essa ideia, mas você não sabia o quê, né? Aí a gente já está entrando já vai caminhando, está até indo bem, eu sei que já está indo. Bom, até aqui acho que já deu para entender a vida vazia, triste e horrível que eu tinha. Quantos anos você tinha nessa época, quando você estava lá? Eu já estava aí já 25, 24. Já era um homem já, né? Aí eu já estava assim, o relacionamento já estava bem ruim, né? Bem ruim, voltava, separa. Mas era novo ainda. Era, mas sim, você vê, comecei muito novo, né? Tudo muito novo na minha vida. Tinha uma bagagem bem grande para uma pessoa de 24 anos, 25 é bem... E aí o que aconteceu? Meu tio, eu sempre me espelhei muito nele. Eu esqueci o nome do seu tio. Genebaldo, mas é Du. Genebaldo. Genebaldo. Agora eu não esqueço. Genebaldo. Por isso que tem Genivaldo Lacerda, né? Veio dessa linha aí. Genebaldo. E como ele era a pessoa que eu me espelhava muito nele, e assim, eu estou dizendo isso, eu estava envolvido tudo nisso, mas eu sempre fui um cara muito tranquilo, assim, né, com a família, eu não era um cara de chegar a roubar as coisas, não cheguei a esse ponto. Eu não estou me defendendo, dizendo que isso é o melhor, mas eu não era esse tipo de gente, não. Sempre, graças a Deus, sempre respeitei muito minha mãe, né, meu pai, mesmo que ter deixado a gente, meus tios, sempre tive muito respeito, principalmente por esse tio que para mim era meu segundo pai. Aprendi muita coisa com ele, muitos conselhos. E aí ele começou a ir para a igreja. Seu tio? E aí a minha cabeça ficou confusa, porque assim, um cara
igual ele, o que ele tem de errado, né? Porque para mim ele era puro, né? Um cara que vivia esses limites da paralisia, mas nunca reclamou da vida. Agora ele está dizendo para mim que precisa de Jesus, precisa de Deus, precisa confessar seus pecados, se arrepender. Aquilo para mim foi muito estranho. Eu falei, mas você é uma pessoa, se você não entrar no céu, ninguém mais entra. Falei, se você não abrir, não chegar primeiro lá, ninguém mais vai entrar, porque eu tinha ele como meu heróizão, assim, o camarada. Só que meu tio tinha um vício de cigarro, né? Ele era viciado de cigarro, gostava de jogo de dominó ali, mas era vício mesmo, jogava todo dia, mas não valendo, com os amigos, aí passava a noite ali jogando, né? E tinha a responsabilidade dele, mas ele tirava o tempo. Então, em final de semana, a casa do meu tio era cheia, o pessoal era tudo jogado, todo mundo gostava muito dele. Tinha forró, né? E tinha depois o dominó, né? Que é coisa melhor. Só que ele nunca foi de beber, ele nunca foi disso, mas tinha um vício de cigarro. E eu vejo meu tio parando de fumar. Eu falei, tio, mas para que tudo isso? Eu, na época, tinha um vício de cigarro, né? Era um vício que me acompanhou. E aí ele parando e começou a ir para a igreja. E ele sempre foi um cara muito inteligente, assim. Ele nunca pesou em mim assim, essa questão de ir para a igreja. Ele até dizia assim, ó, quando você quiser fazer uma visita lá na igreja, você não precisa nem ir comigo. E vou pontuar outra coisa aqui. Hoje é moda ser evangélico com a Bíblia debaixo do braço, ir de terno na rua. Você é, de certa forma, mal visto, né, por causa das picaretagens. E bom, hoje é normal, hoje é moda. Mas na época, eu ir para a igreja, os amigos meus iam zombar de mim. Eles iam me zoar. E a gente tinha uma ideia do crente naquela época, que era um negócio assim, você tinha que largar tudo de uma vez, era um negócio louco. E eu não estou pronto para isso e nem com ideia para fazer isso. E aí eu passar com uma Bíblia ou deixar a pista que eu estou indo para a igreja, jamais. Aí meu tio, o que ele fez? Ele falou assim, ó, para não ficar ruim para você, eu vou na frente, depois você vai. Sem eu ter falado nada. Eu falei, não, tio, qualquer dia eu vou. Eu vi lá lendo a Bíblia e tal. E eu falei, qualquer dia eu vou sim, eu vou lá na igreja. Aí um dia eu fui. E aí, meu Deus, só Deus. Até me emociona, porque eu fico lembrando dele, né? O lugar estava muito claro para mim aquele dia. Antes do que eu vivi, de entrar na igreja, eu não quero falar o nome da igreja, não sei se devo falar, porque eu posso tecer críticas, mas o que me serviu muito, né? Hoje eu tenho uma visão diferente, mas Deus falou comigo muito ali naquele lugar. E eu aprendo, que eu aprendi, Deus ele pode falar em qualquer lugar. Pode. Quando Deus quer falar, ele fala em qualquer lugar. Né? Às vezes eu acho estranho a pessoa, vou na igreja buscar uma palavra. Não, vai na igreja adorar, ele vai te encontrar. Deus sabe seu endereço, sem GPS, meu filho. Ele sabe onde te encontrar. E quando eu coloquei o pé assim na igreja, e essa igreja é uma igreja muito organizada. O homem sentava de um lado, mulher do outro. E eles têm uma organização assim que, olha, igrejas deviam copiar eles. Até as crianças lá, eu pensava o seguinte, que as crianças ali eram muito oprimidas, porque nem as crianças faziam barulho. Eu falei, eles devem apanhar demais, né? Porque não é possível a criança ficar tão quieta. É ensinamento. Mas é um ensinamento muito forte. E aí, vi meu tio lá sentado, aquele lugar estava muito claro para mim, a iluminação era normal, mas eu não sei, estava estranho para mim. O ambiente era estranho, porque eu não vivia naquele. Eu vivia num ambiente colorido, de escuro para trevas, né, vamos dizer, né, de colorido para trevas. E de repente eu estou num ambiente muito claro, silencioso, e eu sentei naquele banco. Fiquei ouvindo os hinos. Eles começaram a tocar, não é um estilo de música que me agrada, porque é muito básico, eu sou ritmista, né? Já falei, eu gosto dos ritmos, né? Música brasileira, tá na minha, eu gosto de música brasileira. Sinto falta disso na igreja, viu? Vou pontuar aqui também. A nossa música brasileira tem muito pouco na igreja. A gente tem outra pessoa aqui que também fala, gosta de um ritmo aí, né, pastor? A gente despreza um pouco os nossos ritmos e valoriza muito os de fora, e os de fora valorizam os nossos ritmos, e a gente não se valoriza, né? É de Deus, né? É de Deus. E aí, tocou, mas aquela instrumentação me chamou a atenção. Mesmo sendo básico, né? Ouvindo o som dos violinos, dos celos e tal. Mas aquilo era, para quem tinha a cabeça funcionando muito ritmo, muito contratempo, essas coisas. Mas aquilo eu comecei a gostar. E aí, Deus falou comigo naquele lugar. Desvendou minha vida todinha. Se descascou de alto a baixo, assim.
E eu falei, não, meu tio deve ter falado alguma coisa para esse camarada aí, não é possível. Mas assim, mas ele falou coisas que ninguém sabia. Eita. Que ninguém, só eu. E eu saí daquele dia chocado. Saí de lá alegre e triste ao mesmo tempo. Alegre por ter ouvido e triste porque pelo que eu estava vivendo, que não tinha nada a ver com aquilo. Acho que você se viu, a pessoa falando, você começou a ver a sua vida como... Eu me vi de fora, né? É. Eu vi ele falando, parece que eu estava vendo ele falando de mim. Nossa, ele me compreendeu, ele entende que os terrores estão dentro de mim. Então aquilo me assustou, me veio muita dúvida. E eu falei, acho que foi coincidência, mas eu ficava pensando, não pode ser, meu coração ficou doído, minha mente ficou atordoada. Eu comecei a enxergar as coisas que eu fazia com muito peso. Nossa, eu falei isso, eu fiz aquilo, eu me relacionei com fulano, eu traí fulano, sabe? Aquilo começou a me preocupar. E eu fui para casa muito chocado com aquilo, muito chocado mesmo. E eu pensei assim, olha, amanhã eu vou largar tudo, vou parar com tudo. Eu quero seguir esse caminho. Só que quando eu acordava, isso não acontecia, né? Eu ia lá para a minha vida de novo e fazer as coisas que eu sempre fiz. Um pouquinho preocupado pelo que eu ouvi, né? Você fazia o contraste do que você ouviu, do choque que eu tive. Mas eu falei, eu vou voltar lá. E eu comecei a ir para a igreja. Escondido, né? Para ver se ninguém me via passando na rua. Já chegou situações de eu estar na igreja, os caras da banda e me buscar lá dentro, que eu não saía antes da bênção apostólica. Eu era disciplinado, conservador. Eles entravam lá na igreja, William, vamos embora, você tem um show para fazer, você tá... Eu falei, não sai daqui enquanto não acabar o culto tem que acabar, não acabou ainda. Negócio, a noite, depois do culto tem a noite inteira. E aí, muitas vezes foram me buscar lá dentro. E aí eu comecei a ouvir a palavra de Deus e tentar praticar isso. Então eu saía para a minha vida e tentava colocar aquilo em prática. Não funcionava muito, né? Trevas e luz, né? A coisa estava... Mas já começou a me trazer uma diferença. Eu comecei a pensar diferente. Comecei a querer mudar, pelo menos, né? Ter a ideia de querer mudar. Só que aí minha vida já estava assim, separado, já estava em outro relacionamento, então já estava todo enrolado já. Aí já veio outro filho, que é uma benção, Gustavo, meu filhão, tem 22 anos. É uma benção na minha vida. A pessoa que eu me relacionei na época, ela não poderia nem engravidar. Os médicos disseram que ela não poderia engravidar e ela engravidou. E se engravidasse, poderia ter um problema com a criança. O Gustavo joga até basquete, o menino está enorme. É verdade. Então, assim, Deus fez um milagre, né? Eu tenho 3 meninas e ele era o último. Veio um menino. Né? Quando eu desisti, aí veio. Então, assim, estou me relacionando e está vindo os filhos. E os relacionamentos de horrível para pior, né? Um tempo estável. Só que o que aconteceu? Todo esse tempo que eu estou vivendo, aí eu já estou alcançando lá os 29, 30 anos, né? E aí, mas eu sempre pensando naquela questão da igreja, já fazia um tempo que eu já nem estava indo mais, porque eu estava muito terrível o confronto. E eu achava assim, não sou digno de estar lá. Porque aquelas pessoas mudaram de vida, né? Eu olhava a igreja, assim, os crentes mudaram de vida, conseguiram. Não é para mim esse negócio. Eu falei, é para eles, mas para mim não. Eu olhava o cara pregando, lá as pessoas tocando, eu falei, eu acho até bonita, mas acho que eu nunca vou conseguir fazer esse tipo de coisa. Não é para mim ser crente. Eu acho que a minha vida é isso aqui e acabou. Aí eu lembro que tive uma decepção nesse relacionamento muito forte e eu fui para a igreja. Aí ia acontecer um problemão, eu fui. E naquele dia foi estranho, porque eu cheguei lá tão pesado que eu dormi o culto inteiro. Dormi, porque assim, eu tocava na noite, então eu estava detonado. E não só isso, um peso na alma. Eu saí daquele dia e falei, meu Deus, eu não ouvi nada, eu só dormi. Eu não conseguia abrir o olho, eu dormi mesmo. A pessoa que estava do meu lado deve ter, meu Deus, mas dormi um sono assim, e acabou, eu fui embora. Falei, meu Deus, eu não consigo ficar bem nem nesse lugar. Teve um dia, eu fui num culto. Esse dia eu estava esperto. Quinta-feira era meu aniversário. Numa quinta, eu fui tocar numa casa noturna lá em Guarulhos. E aí me ofereceram um presente, né? Uma das mulheres que andava lá no fã-clube e tal.
E esse presente era estar junto com ela. Entendeu, né? Entendi. Entendeu? Inclusive, ela era desviada do evangelho. Uma pessoa desviada. Super gente fina, mas desviada. Quando foi na sexta-feira, eu resolvi ir na igreja. Estou lá, sentado. Cheguei todo folgado. Aquele dia eu cheguei assim, folgado. Tipo, não interessa a minha vida. O importante é estar ouvindo Deus, né? Ouvir a Bíblia, é muito bom. Então eu vou ficar aqui, eu vou ver minha vida. Aquele dia foi um divisor, meu. Deus me detonou lá dentro. Só. Lá era o seguinte, eles não têm pastor, né? Tem cooperador. Sim. Eles não têm essa nomenclatura pastoral. Então, na hora do culto, tinha a pessoa que ia pregar que não era escalada antes. Isso era visto naquela hora. Eles oravam e os obreiros sentados, eles falavam, você está com a palavra, você está com a palavra. Sempre era assim o culto. Aí acabou ficando com o cooperador que estava dirigindo o culto e falou, eu tenho uma palavra. E lá é o seguinte, eles usavam um microfone posto igual esse aqui, não de mão, isso era uma ética deles para o pregador não ficar andando. Eles tinham todo o cuidado disso, aprender a pessoa ali, aquela coisa bem regrada. O som baixo, o som do microfone era baixo, e por quê? Para as pessoas não conversar. Sim. Porque se o som está alto, você conversa... O pessoal ouve, fala... Aí vai ficar aquela bagunça. O microfone embaixo, qualquer coisa que você falar, todo mundo já olha para você. Então já era uma regra deles, assim. Então todo mundo ficava quieto porque queria ouvir o que ele estava falando. E aí ele leu o texto bíblico, foi falando sobre o Mar Vermelho, e ele travou. Ele leu e travou. Eu nunca tinha visto aquilo acontecer. E o detalhe, como eu falei que o microfone ficava preso, por causa desse detalhe, ele ficou andando para lá e para cá e falava assim, não, Deus, eu não vou falar isso, eu não vou entrar. Só que assim, igual eu falei, como era muito baixo, ele estava ouvindo assim que eu até pensando, nossa, o cara está treitando com alguém ali, né? E ele não passava para lá, andando para lá. E a igreja começou a ficar inquieta. Aí começou aquela coisa, né, a multidão. O burburinho, né, do pessoal falar. Ele demorou um tempo, de repente esse cara ali rodou assim, ó. E apontou para a igreja assim, nossa, e falou, o que você estava fazendo nesse lugar assim, 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 assim? Eu já falei com você, que eu tenho uma obra na tua vida, mas se você continuar do jeito que você está, vai parar por aqui. Vixe. Aí eu peguei e falei, na minha mente eu falei assim, esse crente aí, esse aí dançou, né? Eu pensei comigo. Você não pensou que era com você, não? Não, mas eu fiquei, esse aí dançou. Aí sabe o que ele respondeu? É com você mesmo que eu estou falando. Eita! E eu te trouxe nesse lugar aqui hoje. E aí ele começou a pregar. Me massacrou. Só faltou falar teu nome, né? Falou do inferno. Foi falando. E me detonou. Desvendou tudo que eu tinha feito na quinta-feira com detalhe. Ele só não entrou nos pormenores. Ele tentou suavizar. Por isso que ele estava brigando. Porque o que ele ia falar era uma coisa que não podia falar. O que eu estava fazendo assim, abertamente. Ele tinha que tentar fazer as pessoas entender. E aí ele contou o lugar, ele falou o lugar onde eu estava. William. Falou de cama, ele falou de mobília, ele falou do local. Assim, para não ter dúvida. E aí o que aconteceu comigo? Eu falei, morri. Eu nem conhecia o texto de Isaías, né? Vi Deus e vou morrer. Sou homem de lábios impuros, né? Depois que eu fui ver esse texto. Eu falei, agora acabou para mim. Para mim, o teto da igreja caiu na minha cabeça. Nossa. E aí ele começou a falar. Aí chegou um ponto, e eu apanhando, viu? A Bíblia diz que Deus fere e cura a ferida. Estava acontecendo isso comigo. Deus estava me ferindo assim profundamente, me desvendando de uma forma assim íntima demais. E aí chegou num ponto que ele disse assim, as pessoas que iam passar no Mar Vermelho, imagina como é que elas estavam com medo, porque o mar se abriu. E assim ele está parafraseando, né? Hoje a gente conhece isso. Agora imagina as paredes de água fazendo barulho e as pessoas passando no meio. Com certeza eles estão alegres pelo milagre, mas estão com medo daquelas águas, pensa, né? Até para pensar isso, daquelas águas vir por cima deles. Mas ele só tinha aquele caminho, ele não tinha outro lugar para ir, não dava para voltar para trás, é só ir para frente. E aí eles chegaram do outro lado. E aí ele diz, e aí Miriam cantou e os egípcios, né, foram afogados ali. Ele falou, é isso que Deus quer fazer na tua vida. Eu sou Deus que firo, mas que saro. E te corrijo porque eu te amo. Dessa forma. E você está tendo mais uma oportunidade, e essa oportunidade que você vai ter vai ser um momento de decisão. Você vai passar pelo Mar Vermelho, mas não fique assustado com as paredes de água.
Se você continuar andando para frente, você vai cantar como Miriam cantou. Nossa. Tô Aí, arrepiada, Carol. aí acabou, né? Eu saí com aquela palavra no meu coração, falei, meu Deus. E aí a minha oração em casa era assim, Deus, eu quero mudar, mas eu não consigo. As coisas me prendem, eu gosto muito do que eu faço, eu tenho paixão, eu tenho idolatria por tocar, por estar é minha vida. Mas eu sei que não é questão de só tocar e trabalhar com isso, mas a forma como eu lido com isso. Eu não quero julgar as outras pessoas, eu quero saber de mim. Hoje me perguntam assim, tem algum problema o cara tocar no mundo lá e tocar na igreja? Não sei, pergunta para Deus. Eu não posso te responder isso, eu falo de mim. Eu tenho amigos cristãos que tocam com caras famosos aí. Eu não julgo eles, estão lá tocando. Quando a gente conversa, ele conhece a minha história, eu falei, é a minha história, você tem que decidir. É como a pessoa perguntar para você se pode fazer tatuagem. Sabe o que eu disse para um jovem uma vez? Vai orando. Na hora que Deus responder, você faz ou não. Mas se você confia tanto em Deus, então ora, se Deus falar está autorizado, você faz a tatuagem, não sou eu que vou responder. Então, eu saí de lá impactado com aquilo, mas eu não conseguia. Não conseguia mudar. Por mim, eu não sabia como é que isso ia funcionar. Mas aquilo ficou na minha cabeça porque eu entendi que eu ia passar por um momento muito difícil. Sim. Esse mar vermelho, parede, medo. E eu falei, Deus, faz alguma coisa. O relacionamento que eu estava acabou. Eu estava acabando. E eu comecei, depois que eu ouvi essa palavra, eu já estava com 30 anos. 30 para 31. E eu comecei a passar mal em casa com muita tosse. 30 para 31, você tinha dos 29, Aí eu, muita tosse, parava um pouco, voltava e me sentindo mal, o corpo estava estranho, mas eu estava continuando a minha vida. E aí um belo dia eu comecei a passar mal em casa e eu não conseguia respirar, eu buscava o ar assim. Eu vejo nessa época de pandemia as pessoas falando, né, de intubação, é horrível. de eu não conseguir respirar, eu tive isso. E eu entrei dentro do carro do meu irmão correu comigo lá para o Hospital das Clínicas, porque eu já tinha ido em outros hospitais e a coisa não andava, e nesse dia eu passei muito mal e me levaram para lá. Quando eu cheguei lá, eu já estava em cadeira de roda. Eu lembro até hoje, foi numa época de carnaval, uma época que eu trabalhava muito, né? Como músico, a gente trabalhava Já muito. não tinha mais o que fazer. Quando for parar, aí você me fala, hein? A gente vai começar a fazer o encerramento dessa primeira parte, mas a gente vai deixar aí um gostinho de quero mais, tá? Porque a segunda parte dessa live vai acontecer na próxima semana, onde ele vai encerrar o testemunho dele, vai contar o que foi passar por esse mar vermelho, né, William? O que foi, como que foi a conversão dele, como que foi deixar essa vida de noite para trás e como que foi que Deus fez isso aqui com a sua vida. Um giro aí de 180 graus. E como é que você veio parar na videira também, né? Então, antes de encerrar essa parte, gente, eu vou ainda deixar o William falar mais uns 5 minutinhos, mas antes dele terminar essa parte, eu quero agradecer você que acompanhou a gente até agora. Aqui embaixo está passando os dados da igreja, os dados bancários, tá? Esse trabalho que a gente faz, a gente não vai ficar pedindo dinheiro para você, porque a igreja vai pedir dinheiro, não. A gente trabalha muito com assistência e ajuda pessoas. Essa época de chuva, a gente tem ajudado muitas pessoas que têm perdido casa, que têm perdido móveis, roupas. A gente tem recebido muitos pedidos no grupo de ajuda de pessoas que têm passado por situações difíceis, pessoas que têm vindo à igreja procurar por cesta básica, por comida, até mesmo por uma ajuda, às vezes, que elas não encontram encanto nenhum. Então, a igreja, como papel de igreja, a gente também tem que dar assistência para quem vem pedir ajuda. Além da palavra de Deus que traz a salvação para a vida, né, para a alma, a gente também ajuda a pessoa da forma que a gente pode. Então, se você puder colaborar com a gente, tem o Pix, tem os dados bancários da igreja, faz uma doação, a gente agradece muito. E se você não puder, se você não tiver condições de fazer essa doação, ora por esse trabalho, para a gente continuar levando a palavra de Deus e ajuda para quem conseguir, tá bom? Para quem a gente conseguir. William, vamos lá. Faz um fechamento aí. Você foi parar no hospital. Isso. E aí a gente vai, aí, dentro disso aí, a gente vai para a próxima semana. Vamos lá, mais uns 5 minutinhos então, aí para você. Eu cheguei no hospital muito mal. Conforme eu ia me aproximando do hospital, a minha situação ia ficando cada vez mais difícil. Eu não conseguia respirar, eu estava assim, desfalecendo dentro do carro.
Quando eu cheguei lá, eles me colocaram numa cadeira de roda, eu já não conseguia mais falar. Mas você já tinha deixado as drogas nessa época? Já não, eu não fazia uso mais não. Tá. E aí eu tava assim, eu não conseguia falar. Minha voz foi sumindo porque eu não conseguia respirar. Não dá para falar se você está com problema para respirar. E aí os médicos foram correr com um paliativo aqui e tal e ver o que ia acontecer. E tem um detalhe que foi muito estranho. Eu estava sentado na máquina, eles tinham me medicado e eu estava assim, ó. E eles estavam vendo vaga, tudo, né, que ia fazer, esperando alguns exames e tal. E o médico falou: a situação dele está ruim, que ele não está conseguindo nem falar, nem respirar, ele está com dificuldade. E veio um rapaz, um homem, uns seus 40 anos, ele estava vestido como um médico. E ele chegou perto de mim e falou, dando risada, assim, com um sorriso no rosto, ele disse assim: você vai morrer. Eita. Você vai morrer. Você deve estar com AIDS. Vixe. Você está com cara de quem tem AIDS. Então, assim, sua vida aqui acabou. E deu risada e foi embora. E saiu assim, tipo... E aí eu comentei com uma das enfermeiras que um cara lá dentro, ela falou: não, mas isso não pode fazer, ele nem saiu seus exames, como é que a pessoa, quem é ele? Aí não se achava mais essa pessoa. Oi? O rosto dele era muito tenebroso, era estranho. E ele falando uma coisa dessa, com um sorriso, ele não era médico nem aqui, nem em lugar nenhum. Não, você sabe Você quem imagina era, quem né? era, né? Oxi. Já imagina. Adivinha quem era? E aí, Nossa, dali, eu fui, eles não teve jeito, me levaram para UTI. Você foi para outra... Tive que ir para UTI. Porque como eu estava com problema de respirar, isso estava gravando cada vez mais, eu já não estava conseguindo falar direito. Aí eu então fui ligado nos aparelhos lá e fiquei lá respirando, né, por oxigênio, e fiquei lá. E aí... Quer que continua? Não, e aí a gente encerra o testemunho dele. Na próxima semana, o William estava na UTI, tá? William, antes da gente encerrar, eu vou pedir para você é diácono, eu também sou, a gente pode fazer uma oração por essas pessoas que estão assistindo a gente hoje, para a gente Amém. encerrar. E também pedir para Deus abençoar a vida dessas pessoas. A gente está num momento agora, a gente não sabe como está, passamos por onde você mesmo falou que as pessoas... Você passou por um momento de falta de ar, que você não sabia o que tinha. A gente hoje está vivendo essa época de Covid, de cepa atrás de cepa, pessoas que estão com incerteza, abre, reabre, não sabe, né? Então, vamos orar por essas Amém. pessoas, Vamos, por essas pessoas que também trabalham, que dependem dos seus empregos e não podem trabalhar. Por mais que a gente esteja em 2022, ainda está nesse negócio sem certeza de tudo. Vamos orar por essas pessoas. Amém. Vamos orar, sim. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, eterno Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, nesta noite que o Senhor tem preparado, Senhor. Sim, Deus. E neste momento, Pai, nós queremos apresentar as vidas que nos ouvem, Pai. As pessoas que nós conhecemos, ó Deus, que estão passando por dificuldades. Alguns com problemas, dificuldade para ter o alimento de cada dia. Outros com problema na saúde por causa dessa pandemia, Senhor, que tem agravado, Senhor, as nossas vidas. Mas eu creio num Deus que faz milagre, um Deus poderoso, Senhor. Sim, eu te Deus, peço que o Senhor louvado traz seja teu nome. tranquilidade aos corações, ó Deus. Mesmo Misericórdia, qualquer Deus. problema, dificuldade que eles estejam passando, que eles possam confiar, Senhor, ter fé que o Glória ao Senhor teu está no nome, controle de Jesus. todas as coisas e que nós não devemos, Senhor, mudar o nosso comportamento, Senhor, por causa das dificuldades, que nós devemos confiar sempre que o Senhor está no controle. Eu peço, Pai, a cura, Senhor, sobre a vida dessas pessoas e porta aberta àqueles pais de família que são desempregados, que estão em dificuldade, Senhor, muitas vezes vendo seus filhos com necessidade de coisas básicas, Senhor. Pai, entra com providência em nome de Jesus, Senhor. Aquele que nos ouve, Senhor, está depressivo, desanimado, Senhor, já não consegue força, Senhor, para levar sua vida avante, é só reclamação, é só dificuldade. Meu Pai, que a alegria do Espírito Santo venha invadir o coração dessa pessoa agora, Senhor, e ele possa sentir, Pai, o teu toque, Senhor, a tua alegria, a alegria da salvação, para a glória do teu nome. Nós entregamos essas vidas nas tuas mãos, Senhor, porque sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus. Amém. Não perca a parte 2. Deus abençoe. Muito obrigada, viu? Até semana que vem.